Hoje nós vamos dar continuidade, então, àquela comparação que nós estamos fazendo entre Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx, a Bíblia e o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White. Depois dessa comparação, nós estamos comparando 7 itens e vendo até o momento que o antagonismo entre ambos é extremo. E eu recordo um dos primeiros slides que eu mostrei, você tem que distinguir o que nós estamos fazendo aqui de política e apologética. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Política, discute-se partidos, discute-se candidatos. Nós estamos fazendo apologética, que é a defesa racional da fé e a avaliação de ideias, ideologias. E a apologética é uma disciplina da teologia que lida com isso. Então, eu espero que todos vocês tenham sido maduros o suficiente para entenderem essa distinção, que é bem importante. Tá? Política é uma coisa, apologética é outra. Tá bom? Nós estamos comparando, cada quadro corresponde a uma obra. O primeiro é Manifesto do Partido Comunista, Bíblia e Atos dos Apóstolos. Eu lembrei que nós já comentamos a fé. Então, podemos passar para o 5º ponto. Serão 7, não é? Pontos. O que essas 3 obras dizem a respeito desses 3 pontos? Família. O que Manifesto do Partido Comunista, Bíblia e Ellen White dizem sobre família? Quem lê Manifesto do Partido Comunista com atenção, ele não tem nenhuma dúvida da posição de Karl Marx e Engels. Não tem como você ter dúvida. Então, na página 82, supressão da família. Até os mais radicais se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Sobre o que se baseia a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho privado. Então ele acha que a família tradicional se baseia só no capital e no ganho privado. Então, por isso, para ele tem que extinguir-se a família tradicional. Então, por que você vê hoje, na mídia, grande ênfase no casamento gay, grande ênfase, não é, em mostrar atores que se tornaram, que confessaram a homossexualidade? Isso está, por exemplo, parecendo na moda hoje, não é? É porque o objetivo do marxismo é realmente destruir a família tradicional, né? E ele, no livro, ele não está falando simplesmente das famílias da época dele, ele está generalizando todas as famílias. E olha a contradição. Engels, que mantinha Karl Marx, era burguês, era rico, jogava golfe. E jogar golfe naquela época não era para qualquer um, era para quem tinha muito dinheiro. Então eles falam mal de uma coisa que no fundo eles são. Eles falam mal de quem tem dinheiro, mas eles têm. Então, para ele, a família tradicional tem que acabar, porque senão o próximo passo para o comunismo fica muito difícil de ser dado. Tá? O socialismo é uma fase que leva ao comunismo. Tá? Outra citação na página 84, a enganadora retórica burguesa sobre a família e a educação, sobre a relação sagrada de pais e filhos, veja, ele diz que a relação sagrada de pais e filhos é enganadora, torna-se tanto mais repugnante em consequência das ações da indústria moderna. Não há o que se negar que as indústrias, o período industrial, quando começou, exigia-se mesmo uma carga horária de trabalho absurda, né? E, neste ponto, Karl Marx estava certo, né? Era absurda a carga horária que tinha. Mas a forma dele tentar resolver o problema vai totalmente contra a palavra de Deus, porque ele culpa a família. Ele culpa essa relação sagrada de pais e filhos. Torna-se tanto mais repugnante quanto as ações das indústrias. Então, para ele, tanto as ações nas indústrias, quanto a relação sagrada entre pais e filhos, tudo isso é repugnante. Então, você tem que ler analisando as palavras, para você não ser um analfabeto funcional. Você passa por cima, não, ele disse outra coisa. Não, analise as palavras.
vá nas entrelinhas. O leitor não é aquele que lê o óbvio. O leitor lê nas entrelinhas. Porque é nas entrelinhas onde o autor mais quer comunicar as suas ideias. Preste atenção nisso, quando você for ler um livro, tá? O casamento burguês é, na realidade, um sistema de esposas em comum. Portanto, quando muito, poder-se-ia censurar os comunistas por desejar introduzir um sistema abertamente legalizado de amor livre, em substituição a um hipocritamente escondido. O que ele alega aqui? Já que no casamento burguês existe o adultério, né? E existe o adultério no casamento, não só burguês, quanto não burguês, né? Então, o burguês, diríamos assim, as famílias não têm um porquê de falar contra o comunista, já que o comunismo quer pregar um sistema abertamente legalizado de amor livre. Só que um pecado não justifica o outro. Né? O fato de famílias tradicionais, e nem todas, não é? Porque ele adora generalizar as coisas, não é? O fato de famílias tradicionais passarem pelo adultério não significa que agora ele está livre para construir aí uma ideia de amor legalizado e livre, ou seja, pode todo mundo fazer o que quiser com todo mundo. Então vocês estão vendo isso? Isso não tem base, isso não tem harmonia com a Bíblia. Só não vê quem não quer. Então vamos agora para aquilo que ele chama de repugnante e para aquilo que ele chama de amor legalizado, abertamente legalizado e livre, para aquilo que ele diz que tem que suprimir, né, aquela relação sagrada de pais e filhos que para ele é repugnante, como as indústrias. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se é mandamento e está no decálogo, é sagrado ou é repugnante? É óbvio, não é, amigos? É sagrado. Continua. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então, aquilo que Karl Marx e Engels chamam de repugnante, a Bíblia diz que é uma relação sagrada, tanto que é o único mandamento da Bíblia que promete longevidade para quem obedece. Nem o sábado promete longevidade para quem obedece. Honrar pai e mãe é o único mandamento que promete, se você obedecer seus pais, respeitá-los, honrá-los, você vai ter vida longa sobre a terra. Então, como que ele pode dizer que isso é repugnante? Eu não me admiro, porque ele é ateu, era ateu, então como é que um ateu vai ter a mesma compreensão da Bíblia, em certos aspectos, né? Quanto à ideia de estabelecer um sistema abertamente legalizado de amor livre, temos dois textos bíblicos que mostram totalmente o contrário daquilo. O primeiro, Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Todos nós seres humanos temos a tendência à concupiscência. Não é negar a realidade do nosso pecado, não é? Todos nós temos a tendência a isso, uns mais, outros menos. Só que a palavra de Deus aconselha: filhos, andem no Espírito Santo e não satisfaçam essa concupiscência da carne que vocês têm. Já Karl Marx prega abertamente o amor livre, e a Bíblia não ensina isso. Sabe por quê, queridos? Você vê muita argumentação assim, não, mas existe amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas as pessoas se esquecem que Deus não tem só amor como absoluto. Deus tem o amor, a santidade e a pureza. Então, um amor, para ser verdadeiro, ele tem que se encaixar. Além de ser amor, ele tem que ser santo e puro. E a relação entre pessoas do mesmo sexo não é santa e nem pura. Então, a alegação de que o amor basta não tem base bíblica, teológica nem filosófica. Tá? Não estou falando aqui, eu sei que tem pessoas em todos os lugares onde se vai que lutam contra tendências homossexuais. Você não precisa ter vergonha disso.
Sabe por quê? Porque se você luta, você é um filho de Deus. E você não vai perder a sua salvação por lutar contra desejos homossexuais. Isso te garanto. A salvação será determinada pelo que nós decidirmos fazer com a nossa sexualidade. Porque a grande maioria não pediu para ter a tendência homossexual. Mas se você é um cristão que luta, quer fazer a vontade de Deus, mesmo contra a sua vontade, a sua salvação está garantida em Cristo. Tá? Então eu quero que você tenha isso em mente, porque a Bíblia não tem preconceito com a pessoa. A Bíblia é contra o pecado, jamais contra o pecador. E em 1 Timóteo 3,2, portanto, o bispo deve ter uma vida familiar irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Então, a Bíblia não prega o amor livre. Ah, Leandro, mas a poligamia não era amor livre. Era um erro. Não era plano de Deus. Mas a poligamia, ela era uma prática cultural e que viciou os patriarcas. E além de viciar os patriarcas, o que tinha de problema no Oriente Próximo? Se ele despedisse, mandasse embora as demais esposas e ficasse só com aquela, as demais esposas morreriam à míngua de fome e os filhos também, porque eles perdiam todo o direito de propriedade e de manutenção por parte do pai. Então o que Deus fez? Não foi apoiar a poligamia, tanto que você vê que todos os polígamos tiveram o quê? Consequências ruins na família. O lar era uma bagunça. O que Deus fez foi tolerar na sua misericórdia até o processo de ir reeducando o seu povo em relação à poligamia e à bebida também. Até o momento em que Deus chega num momento e diz, vocês já estão suficientemente reeducados, desviciados, diríamos assim, sigam agora o meu plano. E aí chega em Paulo e fala, de ter uma só esposa. Vamos para o Atos dos Apóstolos. O pai de Timóteo era grego e a mãe judia. Desde criança, ele conhecia as Escrituras. A piedade que ele presenciara em sua vida doméstica era sã e sensata. A vida doméstica, quando o lar é estruturado, os lares são desestruturados, boa parte deles por causa do pecado, não porque Deus criou um plano errado, mas o pecado entrou ali e desvirtuou. Mas a Bíblia mostra que se o seu lar for estruturado, é nesse ambiente de vida doméstica e sã que você desenvolve-se como pessoa, A bondade que ele via na casa dele, tornou quem ele era. A confiança de sua mãe e de sua avó nos sagrados oráculos, não era em filosofia e em ideologia humana que as avós de Timóteo confiavam, era na palavra de Deus. Lembravam-lhe continuamente as bênçãos que há em fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus era a regra pela qual essas duas piedosas mulheres haviam guiado Timóteo. Se você guiar os seus filhos com base na palavra de Deus, você que é jovem e vier a tê-los, você vai ter um filho parecido com Timóteo em caráter. Agora, se você guiar os seus filhos com base na ideologia do manifesto do Partido Comunista, mesmo que você não tenha lido o livro, os seus filhos vão se parecer com quem segue Karl Marx. Aí a escolha é sua, Eu creio que é mais sábio você agir como a mãe e a avó de Timóteo, guiá-lo com base na palavra de Deus. O poder espiritual das lições que delas recebera conservou-o puro na linguagem e incontaminado pelas más influências de que se achava rodeado. Assim, a instrução recebida através do lar havia cooperado com Deus em prepará-lo para assumir responsabilidades. Veja, enquanto Ellen White diz que o lar coopera com Deus, Karl Marx diz que essa relação sagrada de pais e filhos é repugnante. Vamos deixar aqui a Bíblia de lado filosoficamente, vou repetir. Duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Isso é impossível.
tá? Duas coisas contraditórias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso é filosófico, isso nem bíblico é. Você pode ler qualquer livro de introdução à filosofia e você vai ver isso. Agora, como que você vai harmonizar uma obra que diz que a relação sagrada de pais e filhos é repugnante, com um livro como a Bíblia que diz que obedecer pai e mãe aumenta o seu tempo de vida, e com outro livro, que é o de Ellen White, que diz que o lar coopera com Deus? Como que você vai harmonizar isso? Não tem como. Só se a pessoa tiver um problema mental, que ela não consegue ver a contradição lógica e clara entre as três obras. O que Karl Marx, Bíblia e Ellen White falam sobre o Estado, né? Porque a mídia brasileira, você vê, adora defender bandido e apresentar o policial como opressor. Uma deputada no meu estado, do Rio Grande do Sul, mete o malho na família, mas quando o carro dela foi roubado, na polícia, né? Mas quando o carro dela foi roubado, ela não chamou os traficantes, nem o bandido, ela chamou a polícia para recuperar o carro dela, ou seja, uma hipocrisia com todas as palavras maiúsculas, né? Então, se você falar mal da polícia, você não tem que pedir ajuda da polícia. Peça ajuda para o traficante, peça ajuda para o bandido. É uma questão de coerência. Eu vou usar o serviço de quem eu não gosto? Se eu não gosto de um restaurante, eu não vou comer a comida do restaurante. Simples assim. Se eu não gosto daquele shopping, eu não vou naquele shopping. Agora, você não gosta de polícia? Então não chama a polícia quando for assaltado. Chama o bandido, chama o traficante. Faz uma ligação para o Fernandinho Beiramar e ele vai te dar uma força lá de dentro. Quem é coerente é assim. Agora, quem é incoerente, não para pensar nessas coisas. O que Karl Marx fala do Estado? Como o proletariado tem como objetivo, qual é o objetivo do proletariado, né, dos trabalhadores? Conquistar o poder político e elevar-se à condição de classe dirigente nacional, Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante. Para ele, o Estado tem que ser apenas dirigido pelo proletariado. Não importa se a pessoa foi ou não capacitada para aquilo, se ela fez ou não curso para ser da Polícia Federal, para fazer parte do sistema judiciário. Para ele, quem tem que administrar o Estado é o proletariado e mais ninguém. Só que ele se esquece que no Estado tem pessoas ricas e tem pessoas concursadas que não são ricas, né? Tem ambos os grupos de pessoas trabalhando no Estado. Agora, a Bíblia tem uma visão diferente, ó. Romanos 13, 1 a 7, ó. Não, esse é Pedro 2, 13 a 17. Por causa do Senhor, você tem que conquistar o poder político por causa do Senhor? E conquistar o Estado? Não. Vamos ler com atenção nas palavras, né? Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas. Seja o rei como autoridade máxima, no nosso caso poderia ser, óbvio, é presidente, que o nosso sistema é presidencial. Sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, que acusavam os cristãos falsamente perante o Estado, né? Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Queridos, não é porque nós não gostamos de um presidente ou de um rei que nós vamos desejar o mal para a pessoa. Você quer ver um exemplo? Quando o nosso Brasil era governado por outros presidentes, com os quais eu não partilho da ideologia, Deus sabe que sempre, desde que eu me tornei cristão, a cada presidente que assumiu, eu fiz pelo menos uma oração a Deus por esse presidente. Mesmo eu sabendo
que a ideologia dele não é bíblica, eu orava a Deus assim: Senhor, apesar das ideologias, dos erros dessa pessoa, use essa pessoa para fazer algo de bom pelo país. Por quê, irmãos? Porque nós cristãos não devemos pagar o mal com o mal. E segundo, irmãos, se eu desejo mal de um governante meu, se eu desejo que ele faça tudo errado, isso vai se refletir na minha vida que vivo no país, então eu teria que ser muito burro para fazer o contrário. Então a Bíblia não manda você se revoltar. A única vez que a Bíblia autoriza você a desobedecer ao Estado é quando o Estado coloca você contra Deus. Atos 5:29. Disseram para Pedro e os apóstolos pararem de pregar. E eles falaram assim: não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta é a única exceção. Fora disso, você não tem autorização de Deus para ser um revolucionáriozinho e querer tomar o Estado, tá? Você não tem essa autorização de Deus. Tem em Romanos 13, Paulo diz que o Estado é a espada de Deus para castigar aquele que pratica o mal. Então Deus deu ao Estado a espada, não a você. Então você não tem que estar fazendo curso de guerrilha para combater o Estado. Você tem que ser um cristão, dar um bom exemplo, e se o Estado cometer erros, ele vai pagar para Deus. Você é um cidadão cristão, e você faz a sua parte, mesmo que os outros não façam a parte deles. Ellen White: cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar obediência a ele como um dever sagrado. Nossa, como é diferente do manifesto, né? O manifesto manda conquistar o poder político. O proletariado tem que entrar e conquistar à força mesmo. A Ellen White diz que não. Em harmonia com a Bíblia, ela diz que o Estado é uma instituição designada por Deus e deve-se ensinar as pessoas a obedecerem ao Estado. Veja, a Bíblia não manda você ser um revolucionário, um rebelde, não. Agora, eu estou dizendo para vocês que o Estado é santo? Não. Mas mesmo o Estado não sendo santo, interessante, né? Quem é que dominava nessa época, quando Paulo escreveu Romanos 13 e Pedro escreveu 1 Pedro? Roma! Você quer um império mais perverso do que Roma? Que matava as pessoas até penduradas na cruz? E mesmo assim, Deus falou: vocês estão sob o domínio de Roma? Respeitem as autoridades. Dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Mas quando suas exigências se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus de preferência aos homens. Aqui está o que eu falei antes, aqui ela cita Atos 5:29. Nós devemos obediência ao Estado como um dever sagrado, porque foi instituído por Deus. Se ele vacilar, como um dia vai vacilar, e estabelecer, não é, com o papado o decreto dominical, aí nós vamos ficar ao lado de Deus, não do lado do Estado. E mesmo assim, nós não vamos ser chamados por Deus para entrar e quebrar tudo. Pelo contrário, né? Nós vamos ter que fugir para as matas. Porque o cristão vai ser perseguido e o cristão não é um revolucionário. Então, se você não lê, tem que ler isso. Não se exige que desafiemos as autoridades. O cristão tem que desafiar as autoridades? O cristão tem que sair em manifestação e quebrar tudo que pertence aos outros? Claro que não. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas, e tem muitos desobedecendo isso nas redes sociais e falando mal do Estado. Deus vai cobrar de você, porque Deus instituiu o Estado. Porque sem lei não tem ordem. E uma coisa que Karl Marx não gostava era de ordem, ele gostava da desordem. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Nós devemos escrever coisas ou apoiar ideias que nos pareçam ser contrários à lei e à ordem, irmãos. Leiam, analisem o texto. É óbvio que não. Quando nós lemos, nós analisamos junto.
Então, é claro, eu não posso escrever ou dizer coisas que pareça dizer que eu sou contrário à lei e à ordem. Então, isso não tem nada a ver, queridos, com o manifesto do Partido Comunista. Não tem nada a ver. Tá? Último item, 7º item, propriedade privada. Aqui a coisa pega. Aqui a diferença é tão grotesca que se um camarada me disser hoje, Leandro, não, as coisas se harmonizam nesse ponto. Eu vou dizer, procura um psiquiatra, você não está bem. Nem é psicólogo mais, já é coisa de psiquiatra. Tá? Porque não ver contradição nisso aqui, ou tem um problema, não é um psiquiatra, é um neurologista, pode ser um problema não na parte emocional, mas na parte biológica do cérebro, né? Na parte física do cérebro, né? Porque depois que você lê isso aqui, e me dizer que a Bíblia, Ellen White e Karl Marx têm a mesma opinião sobre propriedade privada, aí você tem problema. Desculpe, mas eu tenho que te avisar, até para você buscar ajuda, né? Eu tenho os meus problemas e busquei ajuda. Eu não bato bem da cabeça, por isso que eu faço terapia e tenho tratamento psiquiátrico, mas eu sou humilde em reconhecer isso. Agora, se você acha que você é o são, né? Que você é tudo, que você não precisa de ajuda de ninguém, então a decisão é sua. O que o manifesto diz nas páginas 76 e 82? Os proletários não têm de seu a salvaguardar. Sua missão é destruir todas as garantias e seguranças da propriedade privada até então existentes. Então, o que Karl Marx diz que o proletariado tem que fazer? Destruir, quebrar tudo. Porque a ideia é o quê? Que não exista propriedade privada, porque o Estado deve ser dono de todas as propriedades privadas. Como que num país comunista isso acontece? Com exceção da China, que vou te dizer a história da China, por que eles mudaram, tá? Num Estado, depois que ele passa de socialista para comunista, a casa não é sua mais. Ela pertence ao Estado. Então, se você lhe disser assim, você tem que sair daí agora porque eu quero fazer alguma coisa, ele não quer saber aonde que você vai ter que sair e pronto. Empresa também não pertence ao empresário, pertence ao Estado. Então, tira-se a empresa de um camarada que sabe administrar os bens e os meios de produção e passa para o Estado cheio de gente que não sabe fazer nada. O que aconteceu na China? Quando Mao Tse-tung, leia isso, não estou inventando coisa na minha cabeça, quando Mao Tse-tung assumiu, ele implantou o socialismo e depois foi o comunismo. Ele tirou as propriedades privadas dos pequenos e médios agricultores. Aí o que aconteceu? O Estado ficou de dono de tudo. Só que o Estado não soube administrar aquilo. E enquanto Mao Tse-tung esteve no poder, 60 milhões de chineses morreram de fome. Quando ele saiu do poder, entrou um outro ditador, só que um ditador mais inteligente. O que ele fez? Que eu não lembro o nome dele agora. Mas ele devolveu as propriedades rurais aos pequenos e médios agricultores. A China voltou a plantar e por isso que hoje tem-se essa economia na China. A economia é capitalista, não é marxista. Mas o regime é comunista. Então eles conseguiram misturar as duas coisas. A economia melhorou, mas não adiantou muito, as pessoas continuam escravas. Eles falam tanto, né, que o burguês se prevalece, diríamos assim, do proletariado. Como é que é a mão de obra na China? É escrava. É escrava. Os caras têm que trabalhar muito e horas para ganhar pouquinho. Então, que contradição é essa? Em suma, acusam-nos de querermos suprimir a vossa propriedade, pois é isso mesmo que queremos. Karl Marx tinha uma vantagem, ele era macho e honesto para assumir o que ele queria. Hoje não, hoje dizem, não, mas Karl Marx não queria dizer bem isso. Mas como não queria dizer bem isso, pelo amor de Deus? Você está com problemas neurológicos?
Ele é claro em dizer, olha, nos acusam de suprimir a vossa propriedade. Pois é isso mesmo que queremos. Queremos tomar tudo de vocês. Então, se você gosta da ideologia de Marx, você deveria, por coerência, pegar o seu apartamento, a sua casa e transferir para o Estado. Olha, eu como sou marxista, transfiro tudo que eu tenho para o Estado administrar. Porque é assim. Ou você é ou você não é. Para Deus não existe em cima do muro. A igreja de Laodiceia, como não era nem fria e nem quente, era morna, Deus queria vomitá-la da boca dele. Então, se o comunismo toma conta de um país, é isso que acontece. Não tem respeito pela propriedade privada. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro, no mandamento Êxodo 20:15, não furtarás, né? Tomar aquilo que é dos outros é roubo. É coisa de ladrão. Primeira coisa, um cristão não rouba. Pelo menos não deveria. Né? Mas se roubar, ele está transgredindo um dos 10 mandamentos. Segundo, olha o que Deus dizia sobre o roubo de alguém. Êxodo 22, 1-4. Isso aqui, queridos, tinha que existir na lei. Hoje. Ladrão não para de ser ladrão indo para a cadeia. Ele tem motivação para parar de roubar se fizer isso aqui, ó. Eu duvido, queridos, que socialistas, sociólogos, psicólogos, teólogos, inclusive, qualquer um saiba melhor do que Deus como lidar com o crime. Se você acha que alguém sabe lidar melhor do que Deus com o crime, então tem que adorar esse alguém, porque ele é superior a Deus. O que Deus disse para... Como é que se lida com um ladrão? Se alguém roubar um boi, veja, se Deus não aceitava roubar um boi ou uma ovelha, ele ia aceitar que roubasse a casa inteira do camarada, a propriedade do camarada? Nunca, tá? Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois por cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Já pensou se existisse no Brasil, gente? Nosso problema de crise estava resolvido. Os políticos ladrões que roubaram tudo, eles iam ter que devolver 4 vezes mais do que roubaram. Nós estávamos numa fartura aqui, se essa lei existisse. Se um ladrão for pego em flagrante, arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que o matou, o ladrão, não será culpada de homicídio. Simples assim, a Bíblia não defende bandido, a Bíblia defende a vítima. Simplesmente assim. Ah, você não gosta? Então você vai ter que deixar de crer na Bíblia, tá? E eu não recomendo que você faça isso, porque o juízo final virá. O ladrão que for pego, ou seja, não houver briga, não houver necessidade de tirar a vida da pessoa, não é? Restituirá o valor total daquilo que roubou. E se não puder restituir, olha como a Bíblia tem saída para tudo. Se não puder, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. É assim que funciona. Ah, eu roubei, mas não posso pagar. Então você vai trabalhar até você pagar o que você roubou, senão você vai ficar aqui como escravo preso. Está entendido? Tá entendido. Então tá, aí o cara trabalhava, pagava o que ele roubou, dificilmente ele voltava a roubar, porque o prejuízo que ele tinha era absurdo. Mas aqui no Brasil não tem prejuízo, né? Se alguém roubar um boi ou jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Por exemplo, se roubaram um carro de você, se esta lei bíblica existisse nesse código penal que é fraco, né? Simplesmente o ladrão que roubou o seu carro teria que devolver o dobro, teria que te dar o carro de volta e mais um carro ainda, para ele aprender que não pode se mexer nas coisas dos outros. Ellen White: unicamente homens estritamente temperantes e íntegros devem ser admitidos em nossas assembleias legislativas e escolhidos para presidir nossas cortes de justiça. Olha aqui, ó, presta atenção nisso. As propriedades, a reputação e a própria vida se acham inseguras
quando deixadas ao juízo de homens intemperantes e imorais. Quem não garante o direito de propriedade aos cidadãos, ele é um intemperante e um imoral. Você vai seguir o intemperante e um imoral? Ou vai seguir a palavra de Deus? Querem os homens ter seus bens seguros? Veja, Ellen White diz, você tem que desejar ter segurança pelo que você tem. Você não tem que viver com medo de que toda hora o Estado pode tomar as suas coisas. Não. Você tem que desejar ter as suas coisas seguras. Coloquem-nos nas mãos que levam as marcas da crucifixão. Os bens têm que estar nas mãos de Jesus, não nas mãos do Estado. Querem aproveitar seus rendimentos? Não tem erro algum para você aproveitar os seus rendimentos. Deus quer que você ganhe. Deus não quer que o Estado domine a sua vida, a sua renda, a sua casa. Não. Você tem que aproveitar os seus rendimentos. Usem-nos para abençoar os necessitados e sofredores. Querem aumentar suas posses? Acatem a ordem divina. Honra o Senhor com tua fazenda e com as tuas primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Vocês percebem? A Bíblia já nos ensina a maneira correta de ajudarmos os pobres. Não precisamos desse falso ajudar aos pobres que o socialismo prega. Se você ler o Beneficência Social, capítulo 23, você vai ver que não tem nada a ver o que o socialismo ensina sobre ajudar os pobres com o que o cristianismo ensina. Sabe qual é o título do capítulo 23 do Beneficência Social? Ajudando os pobres a se ajudarem. Ellen White diz no capítulo, nós devemos matar a fome dos pobres, dar roupa para eles, mas não apenas isso, ensinar-lhes uma profissão, para que eles também aprendam a trabalhar, a ganhar e a ajudar outros pobres, e assim nós faremos uma corrente de amor e uma corrente do bem. Não é só dando para os pobres que se ajuda-os, é também ensinando-os uma profissão útil. E a irmã White fala, se você é dona de casa, ela fala isso no livro, ensine uma mulher pobre a costurar para ela poder economizar e ter mais roupas. Você é um fazendeiro ou tem uma outra propriedade, ensine o pobre o seu ofício. Além de você matar a fome dele, você vai estar ajudando a ter um trabalho, a fazer algo para ajudar outros pobres. E é isso que vai diminuir a pobreza. Aonde que o socialismo deu certo, meus irmãos? Em lugar nenhum. Por que vai dar certo agora? Nunca deu. Conclusões. Quando você compara aquela tabela e os 7 itens que eu apresentei, quando você compara Manifesto do Partido Comunista, Bíblia e Ellen G. White em Atos dos Apóstolos, um cristão que não é analfabeto funcional e que lê o que ele entende e que tem humildade, ele chega às seguintes conclusões. Muitos cristãos que simpatizam com ideias de Karl Marx são sinceros no que acreditam. Eu não estou questionando a sinceridade das pessoas. Tá? São sinceros no que acreditam. Sonham com um mundo melhor para todas as pessoas, no qual haja justiça social. Tá? Então não é uma questão de questionar a sinceridade da pessoa. Por outro lado, a forma de melhorarmos o mundo é através da filosofia judaico-cristã. Não tem outra filosofia melhor para melhorar o mundo. De nossa influência e testemunho pessoal. E isso com a atuação do Espírito Santo no processo de regeneração e santificação do ser humano. É a nossa influência, testemunho pessoal e atuação do Espírito Santo no interior é que é a maneira de nós melhorarmos o mundo, irmãos. Não tem outra. Sem Espírito Santo não há conversão, sem Espírito Santo não há transformação social. Se existisse transformação ou reforma social sem o Espírito Santo, os antediluvianos teriam sido transformados e salvos. Mas não existe. Não tem como. Terceiro,
Ao mesmo tempo em que devemos fazer a nossa parte para aliviarmos o sofrimento do próximo, diz esses textos aí, não deve ser esquecido que o mundo perfeito só existirá com a segunda vinda de Cristo. Não defenda bandeiras como se essa bandeira fosse resolver todos os problemas da humanidade. Meu querido, você é um cristão, você sabe que Jesus vai voltar, e você sabe que se Jesus vai voltar, é porque o mundo não tem conserto. Ele vai intervir justamente porque o ser humano está se autodestruindo. Nós podemos e devemos melhorar o mundo, mas nós não devemos viver como? Na utopia, essa é a palavra, na utopia de que nós vamos transformar o mundo e vai ser um paraíso, como Karl Marx pensava, o tipo de paraíso dele. Não, queridos, é a volta de Jesus que vai resolver isso. Por mais bem intencionado que um cristão marxista seja, ele não pode harmonizar a fé cristã com o marxismo. Não tem como. Com este quadro comparativo, não tem como. Tem uns que tentam aliviar o marxismo, né? Não, olha, agora ele está diferente, Não, ele pode estar diferente agora, mas quando chega na fase do comunismo, ele vai ser o que ele sempre se destinou a ser, aquilo que Karl Marx escreveu no Manifesto do Partido Comunista. Não se engane. Tá? Até mesmo porque a base de Karl Marx era ateística, e a visão dele de mundo era materialista. O que é a visão materialista? Né? A visão materialista ensina que não há nada de sobrenatural. É só o que pode ser visto por olhos humanos. Então, um cara que é ateu e materialista, como que você vai harmonizar a filosofia dele com a filosofia bíblica? A Bíblia, ela não tenta provar que Deus existe, ela assume a existência dele. Não tem como harmonizar as duas coisas. É como tentar misturar água com óleo, não tem como. Para ser coerente consigo mesmo, não estou dizendo que o cristão marxista não seja sincero. Tem muitos que são sinceros, mas todos são incoerentes. Por quê? Para ser coerente consigo mesmo, tal cristão teria de escolher entre uma coisa ou outra. Porque Jesus diz o que em Mateus 6,24? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você segue uma ideologia ateística e materialista, ou você segue uma ideologia, uma filosofia judaico-cristã. Você não pode servir a dois senhores. Tem como. Afinal, contrariando o princípio cristão de não pagar o mal com o mal, em Romanos 12:17, Karl Marx e Engels escreveram o seguinte, na página 104. Os comunistas se recusam a ocultar suas opiniões e seus propósitos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela transformação violenta de toda a ordem social até hoje existente. Que as classes dominantes tremam ante uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. É isso que eles sempre quiseram. Uma transformação violenta. E o que o Movimento Sem Terra faz ou fazia? Eu tenho meu cunhado, que é fazendeiro, né, casado com a minha irmã. Quando eles entram na sua propriedade, eles não entram para levar flores para você. Ou para pedir um emprego. Me ajuda, me dá um emprego. Eles levam as suas coisas, eles quebram tudo. E alguns deles, porque eu não posso generalizar, estupram a sua família inteira. Porque são ladrões. Quem toma propriedade dos é ladrão. Isso é claro na Bíblia, no Espírito de Profecia. Então, meus amigos, essa é a ideologia de Karl Marx. A princípio você não vê isso porque você foi influenciado às vezes por um professor, por um amigo. Talvez você não tenha lido o Manifesto do Partido Comunista. E aqui eu dou uma dica para você. Nunca aceite uma ideologia, um argumento sem você ler a obra do indivíduo. Sem você conhecer a vida do indivíduo. Eu contei para vocês num momento aí, Karl Marx, ele era mantido por Engels, que era muito rico.
Eu duvido que, se o comunismo desse certo, que o Engels iria dar as propriedades dele e a indústria dele para os comunistas, né? Mas tudo bem. E Karl Marx, durante 15 anos, foi mantido pela esposa, ele não trabalhava. Ele foi um menino rico, ele teve uma infância boa, né? E ele, por 15 anos, ficou em casa escrevendo e a esposa se matando de trabalhar. Isso, para mim, não é modelo de homem. Para mim, não. Homem que é homem, ele vai cuidar da sua esposa. A esposa também trabalha fora, claro, a mulher tem que fazer isso, conquistou seu espaço com merecimento e tem que fazer. Mas um homem que é homem, ele não tem que ser mantido por mulher, não. Ele tem que manter a sua mulher, ajudar a sua mulher. O que diz Efésios 5, né, 25? O homem tem que cuidar da sua mulher como o próprio corpo. Tá ok? Esse autor Norman Geisler, que é um filósofo e teólogo, cara com 2 doutorados, ele escreveu uma enciclopédia, ele escreveu mais de 30, 40 obras, tá? E essa citação aqui é muito importante você ter na sua mente. O marxismo apresenta um idealismo admirável de objetivos, utopia, mas demonstra um registro miserável de realizações. A realidade nos países marxistas levou milhões mais para perto do inferno que do paraíso. Embora o objetivo da comunidade perfeita seja desejável, né? Isso é desejável, o meio revolucionário de atingi-lo resultou numa destruição em massa inédita na história humana. Do ponto de vista cristão, o meio de transformar a humanidade não é a revolução, mas a regeneração do espírito. A liberdade não é pelo nascimento de um novo governo, mas pelo nascimento de uma nova pessoa interior, isto é, o novo nascimento. É isso que traz liberdade, o novo nascimento, e não o nascimento de um novo governo revolucionário. Eu espero que você avalie isso com oração, com carinho, e que você decida de qual lado você vai estar, porque para Deus não tem meio termo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, eu peço a sua graça sobre nós e peço o seu perdão caso eu tenha magoado algum colega. Meu propósito não foi esse, foi simplesmente apresentar a realidade, a verdade de forma lógica e coerente. Eu peço que o Senhor dê a este colega ou a esta colega o discernimento do Espírito, para que perceba que não há harmonia entre manifesto do Partido Comunista, a Bíblia e o livro Atos dos Apóstolos, e que nós possamos escolher, Senhor Deus, a sua palavra e não ideologias ateísticas e materialistas. Dá-nos a sua graça e a sua paz e um bom dia de trabalho em nome de Jesus. Amém.